redução em tempo polinomial do 3CNF-SAT para o problema clique. Então, eu vou assumir lá que a gente tem uma fórmula f do 3CNF-SAT. Então, ele tem lá um conjunto de k cláusulas. Eu vou colocar aqui f, então, é uma cláusula C1, end, uma cláusula C2, end, assim por diante, até uma cláusula CK. E a partir dessa fórmula booleana do 3CNF-SAT, a gente tem que construir um grafo G, que é uma instância do clique, e o valor inteiro que a gente vai usar vai ser o K. Eu vou estar interessado em saber se existe uma clique de tamanho K ou não nesse grafo. Então vejo que o K é exatamente o número de cláusulas que a gente tem aqui na fórmula booleana. Então vamos ver como é que eu faço essa construção. Dado uma instância do 3CNF-SAT, como é que eu gero esse grafo aqui? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a construção dos vértices. Então, o que eu vou fazer é que para cada uma das cláusulas, então para cada cláusula CI dessa fórmula aqui, então ela tem 3 literais, certo? Então, ele tem lá vou colocar assim, é o L I1 ou Li2 ou Li3, certo? Então, para cada uma desses literais aqui, a gente vai criar um vértice correspondente no meu grafo. Então, eu vou ter lá um VI1, um VI2 e um VI3. E aí, a gente vai ter esse monte de vértices. Então, para cada uma das cláusulas, eu tenho 3 literais e vou ter os 3 vértices correspondentes aqui. Então a gente vai ter um monte de vértices. Agora, como é que vão ser as conexões de arestas entre esses vértices aí? Então, entre vértices de uma mesma cláusula não existe aresta, certo? Então não há arestas entre vértices de uma mesma cláusula. E entre qualquer outras duas cláusulas, eu vou ligar todos os vértices entre si, exceto quando a gente tem um vértice e a sua negação. Então, se você tiver numa cláusula CI, se eu tiver numa cláusula CI, por exemplo, o x7, e na cláusula CJ eu tiver o x7 barra, então eu não vou colocar uma aresta entre esses dois caras aqui. Mas fora essa restrição de que entre um literal e a sua negação a gente não tem aresta, a gente faz uma ligação de arestas entre todos os demais vértices. Então, não tem aresta entre vértices de uma mesma cláusula. Para cláusulas distintas, cláusulas CI e CJ, onde o I é diferente de J, há arestas entre todos os vértices correspondentes, né, aos literais dessas cláusulas, há arestas entre todos os vértices correspondentes aos literais destas cláusulas, exceto entre um literal e sua negação. Um literal e sua negação. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, essas duas cláusulas aqui, tem x1 ou x2 barra ou x3, e aí eu tenho a conjunção com outra cláusula que é x2 ou x4 barra ou x3. Então, eu vou criar um vértice para cada um desses literais e para cada um desses literais. Então, aqui, se você pensar na primeira cláusula aqui,
Então vou ter lá um vértice x1, vou ter um vértice x2 barra, vou ter um vértice x3, e aí para essa cláusula aqui eu também vou criar os vértices x2, x4 barra e x3. Então eu criei um vértice para cada um dos literais que foram aparecendo em cada uma das cláusulas. E aí, entre vértices de uma mesma cláusula, então não vou ligar esses caras entre si e nem esses caras entre si. Para vértices de uma mesma cláusula, a gente não tem arestas. Agora, entre cláusulas distintas, a gente vai ter todas as arestas, exceto quando a gente tem uma variável e a sua negação, um literal e sua negação. Então aqui o x1 ele vai ter uma aresta com x2, com x4 barra e com x3. O x2 barra não vai ter com x2, porque é a negação dele, mas ele tem com x4 barra e tem com o x3. O x3 ele vai ter uma conexão com o x3, com o x4 barra e com o x2 barra. Então, para esse exemplo aqui, com essas duas cláusulas, a gente só não colocou arestas entre o x2 barra e o x2, que é um vértice a sua negação. Tá, então, essa aqui é a construção. Então, você tem uma fórmula do 3CNF-SAT, a gente faz a construção do grafo dessa forma. Aí a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que isso pode ser feito em tempo polinomial. Será que isso pode ser feito em polinomial? Bem, claramente pode ser feito em tempo polinomial, certo? Porque basicamente você está varrendo cada um dos literais que vão aparecendo na sua fórmula, criando um vértice correspondente e depois, em um tempo quadrático, em um número de literais que você tem na sua fórmula, você faz a construção das arestas do jeito que você quer. Então, a redução é feita em tempo polinomial, certo? Então, é feito em tempo polinomial. Tá, mas só mostrar que a gente pegou uma instância de um problema e reduziu e fez uma construção de uma instância do outro problema não é suficiente para mostrar que a gente tem uma redução. Além de mostrar uma redução em tempo polinomial, além de mostrar que é feito em tempo polinomial, a gente tem que mostrar que se você me der uma instância sim do 3CNF-SAT, então a gente vai necessariamente levar numa instância sim do clique. E se você me der uma instância sim do clique, ele necessariamente veio de uma instância sim do 3CNF-SAT. Ou de outra forma, se você me dá uma instância não do 3CNF-SAT, você vai levar numa instância não do problema clique, certo? Então vamos ver agora a demonstração dessa segunda parte. Tá, então eu tenho que mostrar esse se somente se, certo? Então eu tenho que mostrar que se você me der uma instância sim do 3CNF-SAT, ele necessariamente vai levar uma instância sim do clique. E se você me der uma instância sim do clique, necessariamente ele veio de uma instância sim do 3CNF-SAT, tá bom? Então vamos fazer aqui a ida, certo? Então suponha que f tem uma atribuição válida. Suponha que f tenha uma atribuição verdadeira. Então, tem um jeito de você atribuir valores para as variáveis de f que vai deixar ela verdadeira. Suponha que f tem atribuição verdadeira. Certo? Então, eu tenho que mostrar a partir disso aqui que existe uma clique de tamanho k em G. Tá, então, se f tem uma atribuição verdadeira, uma coisa que a gente sabe é que, como a gente tem uma conjunção de cláusulas, necessariamente, para cada cláusula tem que ter um literal que tem valor verdadeiro, certo? Então, para cada cláusula CI de f, existe um literal LI alguma coisa, LJ, que é verdadeiro, para deixar essa cláusula aqui verdadeira, certo? Então, como é que eu vou montar a minha clique que eu quero mostrar que existe no grafo G de tamanho K? Para cada cláusula, eu vou lá e escolho um literal que tem valor verdadeiro e esse aí vai ser o meu conjunto de vértices correspondente no grafo que eu vou assumir como sendo parte da minha clique, certo? Então, na
clique, vamos chamar aqui de casão, vou colocar assim, casão, na clique casão de G, incluímos o vértice correspondente a esse literal, que vai ser um VIJ lá, certo? Então, para cada cláusula eu escolho um literal que é verdadeiro e incluo um VIJ. Agora eu preciso mostrar que esse conjunto de vértices aqui forma uma clique, que existe aresta entre todos eles. Então, por que a gente sabe que eles formam uma clique? Porque a gente só não colocou arestas entre vértices de cláusulas distintas para quando a gente tinha um literal e sua negação. Então, como aqui eu tenho uma atribuição que faz sentido, né, de valores para as variáveis, então eu nunca vou ter um literal e sua negação como tendo o valor 1, certo? Então, com isso a gente garante que cada um dos vértices selecionados aqui, eles vão ter arestas entre si, certo? Então, aqui que a gente escolhe os vértices correspondentes V e J, e para todo o V, então para qualquer dois vértices que pertencem a esse nosso conjunto de clique aqui, a gente sabe que o V pertence a G, pois o não pode ser a negação, não pode ser negação de V, pois lá no problema SAT a gente sabe que o literal que corresponde a O tem valor 1 e o literal que corresponde a V também tem valor 1. Então, ele não pode ser a negação. Tá bom? Além disso, como a gente escolheu um literal de cada cláusula, o tamanho de casão aqui é exatamente o casinho que a gente queria, certo? E além disso, o tamanho desse conjunto aí é exatamente K, pois temos um literal de cada cláusula. Pois temos um literal verdadeiro de cada cláusula. Tá bom. Então a gente mostrou a ida, agora eu tenho que mostrar o contrário, certo? Eu tenho que mostrar que se você me der uma clique de tamanho K em G, tem como a gente obter uma atribuição de valores para as variáveis e deixar a fórmula verdadeira. Então vamos lá, suponha que G possua clique, eu vou chamar de V' aqui que é melhor, V' de tamanho K, certo? V' tal que o tamanho de V' é igual a K. Então, qual é a atribuição que eu vou colocar para as variáveis da minha fórmula? Então, para cada literal correspondente ao vértice aqui, eu faço ele verdadeiro, e para os outros, para as demais variáveis, eu posso escolher qualquer valor, desde que não seja, não contradiz os valores que eu citei para as variáveis desse conjunto aqui, certo? Então, para cada vértice, então tem lá um vértice, o IJ pertencente à velhinha, faça o literal correspondente LIJ igual a 1, certo? E aí, beleza, você vai lá e olha esse literal, ele corresponde a uma variável, faz esse valor da variável C1, então a sua negação automaticamente é falso. E para, eventualmente, literais que a gente não está utilizando aqui nesse conjunto, você pode atribuir qualquer valor para eles. Desde que sejam consistentes com os valores que a gente está atribuindo para essas variáveis desse conjunto aqui. Então, G tem uma clique desse tamanho K. Para cada um dos literais correspondente aos vértices dessa clique, a gente faz aquele literal C1. Agora, por que isso aí vai induzir uma atribuição verdadeira e vai deixar a fórmula F verdadeira? Tá, então, a primeira coisa que a gente tem que notar
é que a gente setou como um aqui exatamente um literal de cada uma das cláusulas, certo? Então, foi setado exatamente um literal de cada cláusula como verdadeira. Como verdadeiro. E por que isso? Porque a gente sabe que entre vértices que correspondem a uma mesma cláusula, então se você tiver lá uma cláusula que é o x1, ou x2 barra, ou x3, para os vértices correspondentes aqui, a gente não vai atribuir aresta entre eles. Então você não pode escolher como sendo parte da sua clique dois vértices que correspondem a literais de uma mesma cláusula, porque não vai ter aresta entre eles. Então você tem exatamente um vértice de cada um dos literais. Então nessa clique aqui a gente sabe que a gente tem um vértice para cada literal, para algum desses literais de cada uma das cláusulas. Então foi setado exatamente um literal de cada cláusula como verdadeira, certo? E além disso, essa atribuição ela é consistente, certo? Essa atribuição é consistente. A atribuição é consistente. E o que eu quero dizer com isso é que não tem como você ter atribuído para x1 o valor verdadeiro em uma cláusula e numa outra cláusula para x1 você ter atribuído o valor falso. Você atribuiu o verdadeiro aqui, não tem como você ter atribuído o valor falso aqui. Por quê? Porque não existe aresta entre o x1, vamos dizer que aqui é o x1 barra, desculpa. Então não tem como você ter atribuído o valor 1 para x1 e 1 para x1 barra, porque você sabe que não existe uma aresta entre x1 e x1 barra. Então, por esses dois fatos aqui, a gente tem uma atribuição que deixa a gente garante que a fórmula F é verdadeira. Então, primeiro, para cada uma das cláusulas, a gente vai ter exatamente um literal que foi setado como verdadeiro, porque na clique você não pode ter dois vértices de uma mesma cláusula, porque não vai ter aresta entre eles. E você garante que você tem uma atribuição consistente. Então, se você atribuiu 1 para o x1, não tem como você atribuir 1 para o x1 barra, porque na clique lá você não teria aresta ligando x1 e x1 barra, do jeito que a gente fez a construção, certo? Então, se existe uma clique em G, por esses dois fatos aqui, a gente sabe que a fórmula que derivou essa instância G aqui necessariamente é uma instância sim do 3 sem FSAT. E com isso a gente termina a demonstração da redução.